Tribunal ilegal. Parece que nós já ouvimos essa história. Agora foi a vez de Paulo ser submetido a um julgamento cheio de más intenções. Mas tudo que foi usado contra ele ainda seria transformado numa oportunidade dele testemunhar a pessoas improváveis. A lição desta semana está imperdível. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aperte aquele botão vermelho escrito inscrever-se e participe conosco também. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário. A gente também quer aproveitar para agradecer as mensagens que têm chegado de apoio ao canal. Fica aí a nossa gratidão também a vocês que têm nos acompanhado. E agora, vamos ao vídeo. Na lição da semana passada, nós vimos como a viagem de Paulo para Jerusalém acabou colocando ele em uma situação complicada. Depois de ter sido mal interpretado pelos judeus, ele acabou numa situação de risco. Quando o comandante romano soube que Paulo também tinha cidadania romana, ele providenciou para que ele fosse escoltado até Cesareia e colocou em ação uma mega operação. A vida de Paulo precisava ser preservada e ele se sentiu responsável. Veja só alguns detalhes dessa preparação. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir para Cesareia hoje à noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança para o governador Félix. Uau, já imaginou isso? Quase 500 militares para cuidar da vida de uma pessoa. E não bastasse isso, o comandante ainda escreveu uma carta pessoal para Félix, o governador. Veja só como que a carta foi preparada. De Cláudio Lísias, que era o comandante romano, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu-o para um lugar seguro. Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Os soldados então cumpriram a ordem. E quando Félix leu a carta, ele disse que atenderia Paulo pessoalmente e esperaria que seus acusadores chegassem. 5 dias depois, os acusadores de Paulo chegaram a Cesareia com o advogado deles, chamado Tértulo. Muito esperto, o advogado já começou bajulando o governador, dizendo que os judeus estavam muito satisfeitos com a administração dele. Essa era uma mentira deslavada. Todos sabiam que aquelas palavras eram mentiras. Félix não era conhecido por ter um bom caráter. Você sabe do que Paulo foi acusado? De alta traição contra o governo e de estar perturbando a paz e o bom andamento das coisas. Félix era mais esperto que o advogado e percebeu quais eram suas verdadeiras intenções. Então, ele permitiu que Paulo se defendesse. O apóstolo então contou toda a história. Afinal, não tinha nada o que esconder. Félix percebeu que Paulo estava falando a verdade, mas ele ficou com medo de ofender os judeus e perder o apoio deles. Por isso, achou melhor suspender o julgamento e esperar a chegada de Cláudio Lísias. Enquanto isso, manteve Paulo preso, mas deu a ele certa liberdade. Depois de um tempo, Félix e sua esposa Drusila quiseram ouvir o testemunho de Paulo. O que os motivou foi a curiosidade. Todo mundo estava comentando sobre as histórias de Paulo. O apóstolo sabia muito bem que o governador tinha poder para libertá-lo ou matá-lo. Ainda assim, ele não deixou de falar o que era necessário. Veja o que diz aqui. Poucos tinham ousado insinuar a Félix que seu caráter e conduta não eram impecáveis, mas Paulo não tinha medo de nenhum ser humano. Então Deus o levou a falar sobre as virtudes essenciais ao caráter cristão, das quais o casal arrogante diante deles tinha tanta falta. Ele mostrou a Félix e Drusila a justiça de Deus, sua retidão e a natureza de sua lei. Já pensou quantos teriam coragem de fazer isso?
A mensagem de Paulo foi firme, mas ele também mostrou a misericórdia e o perdão de Cristo. Jesus foi apresentado como o Filho de Deus e o Redentor do mundo. Drusila, que era uma princesa judia, sabia muito bem do que Paulo estava falando, mas ela preferiu ignorar. Félix, por sua vez, foi profundamente tocado pelas palavras de Paulo. Ele pensou em toda a sua vida, mas acabou afastando aqueles pensamentos indesejáveis. Ele quase chegou a se arrepender, mas preferiu deixar isso para lá. Assim, ele mandou Paulo de volta à prisão. Paulo permaneceu preso em Cesareia por 2 anos. Félix foi visitá-lo várias vezes e insinuou que se ele pagasse uma certa quantia, ele poderia achar um jeito de libertá-lo, ou seja, suborno. Mas Paulo não cometeria um erro para garantir a sua liberdade. E aquilo que Félix mais temia aconteceu. Ele perdeu o posto e foi substituído por Pórcio Festo. Os judeus acharam que era a oportunidade perfeita para conseguir o que eles queriam. Então, eles pediram a Festo que fizesse o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, a intenção deles era armar uma emboscada e matar Paulo ao longo do caminho. Educadamente, Festo recusou o pedido deles. Ele disse que não era costume romano alguém ser condenado sem antes ter a chance de se defender das acusações. Então, novamente, os líderes judeus foram para Cesareia. Dessa vez eles estavam mais preparados, mas novamente as coisas não foram bem como eles esperavam. Festo percebeu que as acusações eram falsas. Ainda assim, ele deu oportunidade para Paulo decidir se ele queria ir para Jerusalém e ser julgado pelo Sinédrio. Paulo preferiu apelar a César, ou seja, ele preferia ser julgado pelos romanos do que pelos judeus. Festo não teve mais o que fazer. Então manteve Paulo ali em Cesareia até que ele pudesse ser enviado a Roma. Mas antes disso, Paulo ainda teve a oportunidade de testemunhar para alguns líderes de Cesareia e também para o rei Agripa II e sua esposa Berenice. E foi de Agripa as palavras conhecidas: "Por pouco, Paulo, quase que você me convence a ser um cristão." E foi de Festo as palavras: "Você está louco, Paulo, as muitas letras estão fazendo você delirar." Como Paulo tinha apelado para Roma, era lá que ele deveria ser julgado. Mas a continuação dessa história você vai saber nas próximas lições. O que fazemos quando somos confrontados com a verdade? E quando nós somos as pessoas que têm a verdade que pode salvar outros do pecado e trazer oportunidade de vida eterna? 2 situações diferentes, a de Félix, Drusila, Festo, Agripa e Berenice, que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E a situação de Paulo, que mesmo correndo risco, decidiu enfrentar a situação e mostrar a verdade àquelas pessoas que eram muito improváveis no cenário em que ele estava. Que nós tenhamos a coragem do apóstolo Paulo e não resistamos à verdade quando ela se apresentar a nós. E agora chegamos a um momento tão aguardado por muitos de vocês, a hora dos abraços. Então, sem demora, vamos começar. O primeiro abraço vai para a base GA Amigos de Deus, que fica em Rudópolis, Pará. Base #SomosUm, da igreja de Limoeiro, da cidade de Brusque, Santa Catarina. Para a base Mensageiros, da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Base Sentinelas, da cidade de Belém, Pará. Para a base Guerreiros da Última Geração, da cidade de Jandaia do Sul, Paraná. Base Construtores do Céu, da cidade de Mandaguaçu, Paraná. E para a base Líderes do Vale, da igreja de Vila Janaína, da cidade de São Luís, Maranhão. É isso aí, e a gente espera vocês no próximo vídeo.